Bora lá, galera, bora acompanhar mais um debate do jogo Corinthians e Fluminense. O Fluminense surpreendeu o Corinthians na Neoquímica Arena e venceu por 2-0, 2 gols de Cano, galera. E bora acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo e coloca nos comentários o que vocês acham aí que essa indefinição do técnico Vitor Pereira no Corinthians atrapalhou hoje no jogo contra o time do Fluminense, né? O Corinthians hoje jogando bem abaixo do esperado, né? Se esperava uma vitória do Corinthians neste jogo, lembrando que a classificação, o Corinthians está em quinto colocado, lembrando que ainda dentro da fase de grupos, né, que dá, né, a fase de grupos para a próxima Libertadores, quinto colocado. O sexto colocado, o Atlético Paranaense, está a 6 pontos atrás do time do Corinthians, lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos ainda para fazer e hoje teve esse empate, galera. E bora acompanhar o Linha de Passe falando tudo sobre esse jogo entre Corinthians e Fluminense. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. E principalmente em toda a próxima temporada. O Corinthians que teve aí o seu período, né, de campeonato brasileiro brigando ali na liderança do campeonato, né? Brigando ali em segunda posição, atrás do time do Palmeiras, e neste momento é o quinto colocado. Está 7 pontos atrás do Inter, está 7 pontos atrás do segundo. O Corinthians tem 15 pontos a jogar ainda, porque tem 5 jogos, o jogo com o Goiás será no sábado. Mas tem que tirar 7 pontos em 15 jogos para ser segundo. Já começa a olhar para a terceira colocação como o teto do Corinthians, se conseguir no campeonato. Convenhamos que a importância aí é estar no grupo da Libertadores da América. Sim, né? é o principal. É o mais importante, é o principal. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, Preto? Opa, bem? Vamos juntos. Semana inteira aí, semana especialíssima, final de Libertadores, companheiros lá em Guayaquil e a gente tocando o barquinho aqui, né? Prazer estar com o Zupac, com o Birner, com o nosso fã de esportes. Queria destacar, para mim, uma das melhores atuações do Fluminense no ano. Espetacular, assim. A gente fala que os times Fernando Diniz, quando eles estão todos encaixadinhos no que cada um tem que fazer e a execução é quase perfeita como foi hoje, é muito bonito de ver, né? E assim, em vários momentos o Corinthians, quando não teve a apatia descrita pelo Zupac, em poucos momentos em que tentava morder um pouquinho mais, o Flu saía de trás com uma tranquilidade, com uma facilidade para inverter o lado do jogo. Achei que hoje o Diniz foi muito bem em colocar 4 homens ali no meio campo para dar uma sustentação maior para o setor. E 7 pontos do sexto, com 12 em disputa. O Flu está muito perto de poder confirmar matematicamente a vaga direta na Libertadores e eu acho que é uma super evolução em relação ao ano passado. Eu acho que é o que de melhor o Fluminense poderia fazer para terminar o ano. E acho que quem olhar para o trabalho agora e enxergar mais pontos negativos que os positivos vai estar com um viés de nem sei do que, porque a gente só pode fazer elogios para mim para o ano do Fluminense. Você destaca o Fluminense, uma coisa para se destacar no time do Fluminense também é o Cano, né? Impressionante. Artilharia. Absurdo, Como faz gol, artilharia 20. É difícil tirar a artilharia dele no campeonato, hein? Você acha que o Hulk fez muito gol no ano passado? Muito. O Hulk fez 36 gols na temporada Muito inteira. gol, Com os dois de hoje, o Cano tem 38. 38. Então o Cano já tem, em 2022, mais gols marcados do que o Hulk teve em 2021. E a gente já teve E menos jogos ou não? Não sei o número de jogos. Porque o ano passado, o Atlético, Libertadores da América... Foi até a semifinal, Foi até a semifinal. Possivelmente. E o Hulk jogou todas, né? E o Fluminense não parou aonde? Não, na pré desse jogou, ano. E depois jogou só a fase de grupos Sul-Americana. sul-americana. Jogou 6 seguramente jogos. menos jogos. E a Sul-Americana bem menos, né? O grau de dificuldade do segundo gol hoje foi altíssimo. O primeiro gol foi um gol de centroavante. A bola passou e ele empurrou. Gol, o segundo gol, um gol dificílimo. Um gol de quem é, assim, um extraordinário centroavante. É muito bom jogador. Muito. 38 gols em 67 jogos. É gol à beça. Muito. Cano, difícil tirar a artilharia dele, repito. Com 20 gols, atrás vem o Pedro Raul e depois o Calheri. Pedro Raul com 18 e o Calheri com 15 gols. Tudo bem, Birner? Boa noite. Tudo bem, Preto? Tudo ótimo. Boa noite para você, para o Zupac, para o Léo, para os fãs e para as fãs do esporte. Eu acho que hoje vou dar vários destaques breves. Primeiro, eu acho que aconteceu o melhor para o Palmeiras. Porque os jogadores estão descansando, o time já é campeão brasileiro. Eu acho que ganhar o título depois de jogar, no calor do jogo, vai tornar a festa mais memorável do que seria com a conquista hoje. O jogo não é fácil, hein? O Palmeiras já é campeão brasileiro. Não, mas você está falando da festa. É? Não é fácil o jogo contra o Fortaleza, hein? Não é fácil, mas tudo bem. O Palmeiras, tudo bem. Eu depois peguei no meu pé. Faz parte. Então, para o Palmeiras aconteceu o melhor, por mais que os números frios digam o contrário.
O Fluminense, durante a temporada, foi melhor que o Corinthians. O Corinthians tem o elenco mais caro que o do Fluminense. Eu acho que se o Fluminense ficar à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro, vai ser justo para o torneio de pontos corridos, sendo que o futebol permite que seja justo. O futebol não é exatamente o lugar para a justiça. Eu acho que também, dessa vez, ninguém vai reclamar com o Diniz. Parece que o torcedor do Fluminense entendeu o potencial do elenco e vai terminar a temporada elogiando o técnico. Olha quanto tempo eles não terminam elogiado numa temporada, mesmo merecendo em outras, terminar elogiado pela maioria, se o Fluminense conseguir terminar à frente e se conseguir uma vaga direta na Libertadores. O Inter... nesse exato momento está dentro da classificação para a Libertadores. 4º colocado, posição muito importante, né? Aí não precisa passar por aquela fase lá de pré-Libertadores que é terrível, né? Pega uns timezinho bem complicado de jogar, né? São 2 jogos ida e volta, mas não é fácil. O Fluminense passou por isso esse ano e no próximo ano provavelmente vai entrar direto na fase de grupos aí, que é muito bom. A ação que o Mano fez também tem que ser aplaudido. E a própria virada, mesmo se o Inter fazer um grande jogo, é uma coisa especial, pegar o momento do Inter quando o Mano chega, o Inter disputando ali a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, para esse elenco é um feito muito grande. A gente não projetaria, né, Birner, que o Inter seria o último time a poder tirar matematicamente o time do Palmeiras, né? A gente certamente colocaria outros times. É a grande surpresa do campeonato. Se for lembrar o que o Inter passou nessa temporada, as eliminações, contra quem foi eliminado, terminar a temporada assim... O Inter é um time muito curioso nos últimos anos, porque assim, a gente não coloca o Inter como candidato a vice-campeão em nenhuma projeção inicial, né? E nos últimos, contando que termine em segundo dos últimos 3 brasileiros, ele vai ser vice em 2. Ele foi vice do Flamengo em 20. No limite. E vice por centímetros. E chance agora de ser vice sem estar cotado para nenhum dos 2. É curioso. Tem do Melgar e do Globo. É isso. É uma loucura. Então, também eu acho que o Corinthians não tem o que reclamar, porque no final das contas... Foi bem na final da Copa do Brasil contra uma equipe superior. Deve conseguir uma vaga direta na Libertadores. O jogo de hoje foi cheio de percalços, né? Você começa pela suspensão do Yuri Alberto, que não é um jogador que você tem um substituto da mesma característica. Pelo menos nenhum que tenha dado certo, né? Você perde o Mosquito, aliás... Puxa, foi muito preocupante a maneira que ele saiu. Tomara que esteja tudo bem, mas a imagem é forte. 1 minuto de jogo. E aí depois Renato Augusto sai ainda. Puxa, só no primeiro tempo você teve que trocar 2 vezes por lesão. No intervalo saiu o Balbuena também com lesão muscular. Então, o Corinthians, assim, durante boa parte do jogo hoje, ele não tinha peso ofensivo algum. Pelo menos não da maneira que ele se acostumou a ter nas últimas semanas. Então, por mais que... eu também achei que o Corinthians teve um problema de atitude hoje, especialmente no segundo tempo. Sim. Depois do 2-0, então, quase... Sim. E só para aumentar, né? Seguinte, o Ceará. Porque o Ceará podia ter pontuado e o Ceará deve jogar, acho eu, sem torcida, os outros jogos da competição. Está numa situação complicada. É justo que tem um elenco para ficar em primeira divisão, tem um elenco com capacidade para isso, não é um elenco para ser rebaixado. Fez um bom primeiro tempo, teve outros bons momentos nessa derrocada. E acho que essa derrota de hoje é uma pancada muito grande. Então, a lamentar só para a torcida do vovô. Bom, a gente estava acompanhando ali, o jogo ficou quente, né? Na segunda etapa ali, o desentendimento do Cássio com o Cano, nós estávamos do lado, Teve né? Fagner e Cano também. Fagner também, e não é normal, né? O Cássio ficar nervoso como ficou ali, mas enfim, felizmente ficaram no cartão amarelo e saiu tudo bem para eles. Agora, a que você atribui esse desempenho hoje do Corinthians? A gente vai falar, como destacou aqui o Bertozzi, evidentemente as virtudes do Fluminense, do Fernando Diniz, mas começando com o mandante, o Corinthians. Ressaca da Copa do Brasil? Ressaca, não é só ressaca. Acho que os aspectos que o Léo apontou, eles são extremamente pertinentes, né? O Corinthians estava sem o seu centroavante, que não é só uma figura que termina jogadas. O Yuri é um cara muito importante para o desenvolvimento do jogo do Corinthians, é um cara que vem buscar, é um jogador muito inteligente, ele dialoga com o Renato Augusto muito bem, com o próprio Roger Guedes, e a ausência do Yuri fez com que o Roger Guedes jogasse de centroavante. Então você tirou o Roger Guedes onde ele gosta de jogar, e nem sempre joga bem, mas onde ele gosta de jogar, e bota lá no meio, onde ele não rende e ele não entrega o que o Yuri entrega, então você perde 2 peças, você perde o 9 e você perde o seu atacante mais de lado. Aí ele tem do outro lado o Mosquito, que é o cara da profundidade, o Mosquito se machucou. Mas eu pergunto, o que o Yuri Alberto fez? Meia dúzia de gols e já é tirado como craque, o cara.
entendeu? Eu sei que não tem jogadores no time do Corinthians à altura e tal, mas é um jogador para mim bem abaixo do esperado. Pela expectativa que ele chegou, para mim o Yuri Alberto é um jogador fraquíssimo, muito abaixo para o time do Corinthians. Para o padrão do Corinthians, para mim ele é fraco, não define nada, não decide jogo nenhum. Fez meia dúzia de gol e provavelmente vai embora dessa mesma maneira. Entre o Ramiro, que não é da função, que não é exatamente esse tipo de jogador. Então o Corinthians fica... E do outro lado estava o Matheus Vital, que é um cara que entrega muito pouco, um jogador que, enfim, quase não acrescenta. Então o Corinthians estava sem o ponta, sem o centroavante e sem o seu outro atacante que costuma ajudar. E sem o Watson também, que não jogou, que estava machucado. Então o Corinthians dependeu exclusivamente do Renato Augusto, enquanto ele esteve em campo, para tentar articular algo no ataque. Aí, e o Renato ficou pouco hoje, né? Renato machucou, lesão muscular com 33 minutos, entrou o Juliano, o time foi praticamente nulo ofensivamente. Então tem esse aspecto, mas para mim é visível o baque da eliminação. Os jogadores sentiram demais da derrota na final nos pênaltis para o Flamengo. Os jogadores sentiram demais. O Vitor Pereira sentiu demais. Nos 2 primeiros jogos pós-derrota para o Flamengo nos pênaltis, o time não conseguiu responder em campo, embora tenha vencido o Santos. Então acho que esse combo é um combo que dá a impressão que o fim de ano do Corinthians vai ser num ritmo muito lento. E tem também uma questão importante que eu entendo que tem que ser resolvida o mais rápido possível, que é a situação do Vitor Pereira. Acho que quanto antes o Corinthians conseguir resolver a situação do Vitor Pereira, em caso de permanência, é a única chance que eu vejo de dar uma acendida nesse fim de temporada para o Corinthians tentar terminar um pouco mais à frente. Não correr risco de perder vaga direta. Para o Corinthians, que é um clube sempre com dificuldades financeiras, quanto mais alto terminar, maior a premiação, maior a imagem, melhor a imagem deixada. Então, assim, é ressaca. Teve muitos problemas hoje. E a indefinição do futuro do Vitor Pereira também é uma nuvem que está ali perambulando o ambiente do Corinthians e que, se algo clarear, pode ser a única chance de o ano terminar de uma maneira um pouco mais, de um astral um pouco mais melhor. Um pouco mais melhor, não, um pouco mais interessante. Um pouco mais interessante. Para você, essa derrota no Corinthians? Eu acho que assim, o resultado é compreensível e acho que sempre vai ser. A gente viu a semifinal de Copa do Brasil que eles fizeram, que o placar do segundo jogo é grande, mas ele foi construído no final, então a gente olha um 5-2 no agregado, fica parecendo que foi uma super imposição no confronto e embora o Corinthians tenha sido muito melhor no segundo jogo, não era um jogo para 3-0, então não é anormal de maneira nenhuma que o Fluminense chegue no estádio do Corinthians e vença, ainda mais fazendo a partida que fez, com os jogadores que tem, então Iago, André, puxa, a qualidade desses jogadores para organizar a saída de bola, sabe? Todo o sistema defensivo de uma maneira geral, né? Muito bem mais comportado hoje. Jogo, né? O Manuel jogou muito. Muito. E hoje você viu... E a gente já viu situações... Quantas vezes a gente sentou aqui para discutir a transição defensiva do Fluminense? Opa! Toda hora, os times do Diniz, nossa, transição defensiva não existe. Hoje, muitas vezes, você viu o mesmo bloco baixo, bem compacto, todo mundo junto, todo mundo arrumadinho. Então, eu acho que passa muito pelas virtudes gigantes que tem o Fluminense. O Corinthians teve que ter uma formação hoje a qual ele não estava acostumado. A de início já era diferente, porque o Rogers tinha que vir jogar por dentro, onde ele pode jogar, mas não é onde ele rende mais. E aí as alterações foram desfigurando muito o time com o passar do tempo também. Então, eu acho que o resultado de hoje se explica muito por todas as virtudes que o Fluminense demonstrou. E o Cano, assim, cara, como é que ele adivinha onde a bola vai cair, né? Tem coisas que você fica se perguntando, porque é uma bola que rebate na defesa. E não era pra ele aquela bola. Não, mas ele estava ali exatamente onde a bola ia cair. Porque o Zupac falou bem, assim, o segundo gol é uma coisa de atacante raro, né? O cara que não apenas sabe onde a bola vai estar, mas que tem exatamente o tempo da execução, faz inúmeros gols pegando de primeira, né? O que não é fácil. Tem muito atacante bom que tenta dominar essa bola ainda, para ter mais segurança para finalizar, e ele já pega do jeito que a bola vem. Então, olha quanta coisa boa a gente tem para falar desse Fluminense hoje, né? É que esse segundo gol do Fluminense, do Cano, é um gol de muita qualidade, mas também o Cano tem um senso de posicionamento que passa muito por entender aonde ele não terá um marcador grudado e aonde também a bola pode chegar dentro dessa circunstância. E é a inteligência do jogador. Antecipa muito bem, sempre antecipando. Né? Sim, é um jogador muito inteligente, né? Essa escolha do posicionamento, essa tomada de decisão rápida. Porque se olhar, o Cano não é um atacante refinado, mas ele é um finalizador pro padrão brasileiro do nível muito alto. Porque... Mas ele fez esse gol aí também, ó. De cobertura, eu achei que ele tinha que abrir no lado direito, ele foi um pouco fominha assim, mas tudo bem, faz parte. Eu sei que ele tem crédito para a tentativa. Então, ele é um jogador que se posiciona muito bem e ele conseguiu entender hoje
onde o Corinthians não tinha jogadores na marcação, principalmente no segundo gol. Que aí tem muita qualidade. Esse lance do Cássio, para mim, é lance... Tinha que tomar cartão amarelo ali, né? E no mínimo, viu? Que eu penso assim, quando você toca no rosto de alguém, assim, você tá fazendo carinho, você tá agredindo, cara. E carinho não tava fazendo ali no cano, né? Então, assim, na discussão, já foi uma discussão que não entendi o que um falou pro outro ali, evidentemente, mas que já extrapolou um pouco. Quando você bota a mão na cara de alguém, por mais que o cano depois valorize, deu pra ver que ele botou a mão na cara. Então, eu acho até que poderia ser um lance pra chamada pra vermelho. Agora, a atuação da equipe em si, não sei, lógico que a atuação foi ruim, mas eu tenho dificuldade de exigir muito do Corinthians nesse momento. Eu acho que a dificuldade do treinador vai ser explicar para os jogadores que a temporada ainda não acabou. Porque é muito difícil o Corinthians perder a vaga na Libertadores. A tendência é ter uma vaga direta. Porque... Tem uma diferença grande ali do Corinthians, por exemplo, para o Atlético Paranaense, né? Que são de 6 pontos. É isso. E no final das contas... um jogo a menos. Eu não sei se o torcedor do Corinthians pensa isso também, mas diante de tudo que aconteceu na temporada, porque as pessoas às vezes têm algumas memória curta, né? E esquecem como foi construída a temporada. A temporada do Corinthians começa muito ruim, né? O time mesmo se classificando, passando pelo Boca, time totalmente esfacelado, jogadores machucados, o treinador reclamando, colocando quem tinha em campo, jogo após jogo, não escolhendo uma estratégia para jogar os torneios. E o time termina a temporada com uma perspectiva, se o técnico ficar. Né? E o time termina a temporada com a vaga na Libertadores. O time termina a temporada com um bom jogo numa decisão de Libertadores fora de casa contra o time mais técnico do país. E um vice-campeonato, né? O vice-campeonato não se valoriza aqui, apesar de... Não se valoriza o vice-campeonato. É que você está falando sobre o crescimento do time. Sim. Com relação ao crescimento do time, se encaixa um vice-campeonato. E diante disso tudo, que tipo de motivação, além do fato do cara jogar por um time gigante, de atuar em diante da torcida, que são coisas grandes, mas para eles são coisas habituais, o jogador pode ter para sair, por exemplo, da chavinha que estava na decisão da Copa do Brasil, que era uma chave de concentração, adrenalina, de mobilização, praticamente, né, tudo com muita naturalidade, para entrar nesse jogo com as metas atingidas. Então eu acho normal que o time tenha uma queda de rendimento e acho que nas últimas rodadas o time vai melhorar um pouco, vai jogar mais futebol. Então eu não consigo fazer grandes críticas à atuação do Corinthians, mesmo sendo uma atuação, se a gente for olhar friamente, digna de muitas críticas. Você falou do Vitor Pereira? Sim, senhor. É engraçado, se fosse outro time, né, ele já estaria criticando. Não fez isso, não fez aquilo, mas como é o Corinthians, né, não tem crítica para fazer, né? Time do Corinthians. É um absurdo o cara falar, pra mim, na minha opinião, tendo o Yuri Alberto ou não, pra mim não é fazer diferença. Pra mim ele não é esse jogador todo que resolve jogo, entendeu? Que vai modificar, entendeu? E o Corinthians tem que correr atrás de um atacante melhor. Porque Yuri Alberto não é jogador que vai definir pro time do Corinthians. O Corinthians precisa de um jogador muito melhor. Pra mim é um jogador que recebe muito caro pra pouco que ele faz. Ele faz muito pouco pelo que ele recebe. Entendeu? Coloca nos comentários o que vocês acham aí. Se o Yuri Alberto é esse jogador todo, se é esse craque que muitas pessoas pintam aí, né? Não sei, né? Só se eu de repente eu enxergo outro futebol, mas eu não vejo ele como um craque, né? O Cano pra mim também não é craque, mas é um jogador que faz muito gols, né? E é o que importa, o cara tem que fazer isso. Não adianta o cara só ficar todo engomadinho lá na frente e não resolver. Tem que resolver, o Cano resolve. Ele é um jogador que resolve, é um jogador simples, entendeu? Não é craque, entendeu? Não tem aquela habilidade de muitos jogadores aí, mas é um jogador que faz o que ele precisa fazer, o que o clube precisa, que é gol. E esse Yuri Alberto não faz gol, entendeu? Um dia ou outro aí faz dois, é craque, não é craque, me desculpa, não é craque. Para mim, o Corinthians deveria investir em outra contratação, porque o dinheiro que paga o Yuri Alberto poderia trazer um jogador muito melhor que ele, entendeu? Pelo um valor mais baixo, né? Mas isso daí é opinião minha, né? Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Não esquece, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do seu time aqui no nosso canal.